amigos da Vila Sônia. Hoje eu estou com o nosso banner que a AWS fez gratuitamente para nós como presente. Mas é só para mostrar para vocês e falar, agradecer o Wayne. Obrigada, Wayne, mais uma vez, que está colaborando com amigos com a Sociedade Amigos da Vila Sônia. Muito legal isso. Significa que a pessoa também tem fé naquilo que a gente pode fazer aqui na nossa região. Hoje o mais importante é que nós estamos com a Sociedade Amigos da Vila Sônia vai também se envolver nas questões relacionadas a tudo aquilo que faz mal para nós. Tá? Então, nós queremos fazer campanhas, nós queremos fazer até protestos referente a vários assuntos. Então, hoje, eu vou postar a conversa que eu tive, o bate-papo que eu tive com o Francisco Bodião, conhecido também como Chicão, que ele é um dos conselheiros do Parque Chácara do Jockey, da qual a linha 4 do metrô quer tirar uma parte, fazer uma saída lá, e da qual também vai prejudicar não somente vai envolver não somente os imóveis lá de perto, porque vai ter que desapropriar, vai mudar completamente a vida de certas pessoas, de comerciantes, e também eles estão visualizando e visando a parte comercial que é das empresas de construção. Para construir lá, então vai desapropriar, na verdade, uma grande parte para depois não usar e usar como empreendimento, que é o que nós não queremos. Então, segue o bate-papo aí com o Chicão. E eu gostaria de saber da opinião de vocês. Vou colocar também na descrição do programa o abaixo-assinado para a gente favorecer a não construção da saída no Parque Jockey. Bom, Francisco Bodião, fala um pouco de você antes de falarmos sobre o tema principal, que é o Parque do Jockey versus metrô linha 4, né? Sim. Bem, bom dia, né? Porque agora é de manhã aqui, então obrigado, Débora, por a gente estar conversando. Eu sou Francisco Eduardo Bodião, sou professor, sou sociólogo, trabalhei muito tempo aqui na região como professor, agora estou lecionando, trabalhando um pouco mais longe. Moro aqui na região desde 97, eu sou de Itaquera, sou da Zona Leste, e na Zona Leste desde muito pequeno, com a família, né, a gente teve sempre que buscar ser atendido nas demandas. Então, minha rua não tinha asfalto, não tinha luz, minha mãe desde muito pequena envolvia a gente aí nesses processos de solicitar, né, que a prefeitura desse atenção. Então, fui crescendo muito nesse histórico, né, então minha vida inteira me envolvi, né, com coletivos, movimentos, campanhas de bairro. Por isso fui até para sociologia, me formei em sociologia e segui, né, me organizando. Quando eu venho aqui para a região, eu ajudo a criar um Fórum de Defesa da Criança, que é o FOCA, né, Fórum de Defesa da Criança e do Adolescente do Butantã, e pelo FOCA me aproximo da discussão sobre a preservação da área da Chácara do Jockey para direcionar ele para um parque. Então, pela discussão dos direitos da criança e do adolescente, direito ao lazer, à cultura, às áreas verdes, eu me aproximo. E já faz mais de 20 anos que eu participo, me envolvo do movimento, e hoje, atualmente, sou conselheiro gestor do Parque Chácara do Jockey, acompanhando também todo o processo do parque, que também foi muito abandonado pela prefeitura, infelizmente, desde 2017, e a comunidade, então, é que segurou realmente o parque, fazendo atividade cultural, festa junina, mutirão, campanha para resolver problema, e nos 2 últimos anos a prefeitura começa uma obra para recuperar o parque, né, para terminar sua implantação, mas não faz o controle, não faz a fiscalização, o parque ficou arrebentado, e a gente que teve que se mobilizar
para tirar a empresa do parque, né, que não estava prestando o serviço que tinha que prestar, então a gente conseguiu, através do Ministério Público, retirar a empresa. E a Chácara do Jockey é isso, né, é uma montanha-russa de emoções, né, então a gente está o tempo todo, não tem sossego, o tempo todo correndo atrás de um problema para resolver, né? Há mais de 2 anos atrás, eu acho que faz uns 2 anos atrás, nós fomos, a Neuza, que você conheceu, e eu, nós fomos lá no Parque do Jockey, e eu fiz, inclusive, um curso pela Amapaz lá, né, há um tempo, e nós vimos que estava, assim, detonado. Nós colocamos, claro, a culpa no administrador, né, mas agora que você está falando que foi a prefeitura que não ajudava, né, porque eu conversei, antes tinha um Carlos lá, que era o administrador, né, acho que era Carlos ou Paulo o nome dele, faz tempo já. Depois, isso já. Isso não, já passaram 5 administradores, a gente tem o primeiro administrador quando o parque é inaugurado, né, que foi muito, muito importante para o início do parque, né, mas aí com a mudança de governo, né, porque ele é nomeado no final, em 2016, né, quando o parque é inaugurado, então ele fica mais de 1 ano administrando o parque, foi muito importante, que foi o Leandro Bondar, né, ele foi muito importante para esse começo do parque, mas com a mudança de governo mudou o secretário à época foi o Natalini, no começo do governo do Dória, e aí ele substitui e vem o Paulo, né. E o problema o Leandro Bondar era alguém com formação histórico de meio ambiente, alguém que entendia, alguém que estava na Secretaria do Verde há bastante tempo. Entre o Paulo vem de uma outra área, de um outro segmento, ele era aeroviário, se eu não me engano, e com muita dificuldade de tocar o parque. Então, assim, o problema, essa é uma questão, inclusive, para um outro dia, se você quiser conversar, a gente na cidade, quem acompanha parque, quem acompanha meio ambiente, a gente vem trabalhando, insistindo muito para a criação do servidor, né, do cargo de administrador de parque. Certo. Um cargo de carreira, com gente formada, para dar conta do desafio de administrar uma área verde com impacto ambiental, social, e que dê conta também da sociabilidade, dos programas. Então, infelizmente, na prefeitura não é um cargo de carreira e vão entrando comissionados, né? Comissionados que são indicados por vereadores que não acompanha o parque, não sabe da história, não é da região, não acumula memória, e aí o parque vai ficando precarizado. Então, para fazer justiça, nesse momento, há 2 anos, a gente tem uma nova administradora, que é a Eliette, e ela é uma figura que vem da área social, né, ela é pedagoga, né, não tinha também experiência na gestão de parque, então isso seria um problema. Então no começo a gente foi muito duro com ela, a gente cobrava muito ela, e nesse processo todo, a dedicação dela, o compromisso, fez com que ela acumulasse não só referência, mas também iniciativa de cuidar do parque. Então, o parque agora, depois que a empresa foi embora, né, a empresa que a gente fala, empresa picareta, que estava sendo premiada com dinheiro público pela sua ineficiência, né, a gente tem dito isso, que ficou ali arrebentando o parque. Depois que a gente conseguiu tirar a empresa com a ajuda do Ministério Público e da própria Secretaria do Verde, né, a Eliette fez todo um esforço e empenho para, com os funcionários do parque e funcionários de outros parques, deixar minimamente o parque habitável e frequentável, né? Foi inclusive antes do aniversário do parque, porque senão o parque ainda estaria arrebentado, que a própria Secretaria do Verde não tem gente suficiente para atuar nos parques, né? Isso que ontem nós tivemos uma reunião, né, da SAVES, então o Francisco estava lá, isso que nós estávamos falando, né, inclusive porque todas as pessoas que trabalham para a área devem ser da área, né, como você acabou de falar, a pessoa vem para administrar um parque que não tem conhecimento de administração de parques e também não tem conhecimento da área, então sempre são indicados por vereadores, são cargos políticos, né, que não devem ser realmente, esta é a minha opinião, realmente
deliberado para tomar conta de um lugar onde eles não conhecem. Então, assim, eu vou deixar você bem à vontade para falar sobre também, porque eu não entendo de administração de parque, tá? Eu não entendo, assim, dessa questão política, eu tenho as minhas opiniões, que podem estar até erradas, mas que eu preciso aprender muito ainda, aos meus quase 62 anos, que eu vou fazer agora dia 20, né? Então eu estou assim, eu aprendo muito com as pessoas, então eu estou muito interessada aqui na região, através da Sociedade Amigos da Vila Sônia, que o parque, ele pertence, então eu tenho como obrigação, e amor também, tá, que eu tenho amor pela região, em divulgar tudo que é relacionado à nossa região, que são os 22 bairros que eu falei ontem, relacionados à Vila Sônia, e eu até expliquei o motivo, né, tá? Então, fica à vontade para falar com relação à saída do metrô, da linha 4 aqui, sobre a invasão, eu falo isso sobre invasão, né, do parque sem necessidade. Então, vamos lá, Francisco. Joia, Débora, obrigado aí pela oportunidade, espero contribuir com quem acompanha a gente depois com essas informações. Então é isso, o parque existe há 8 anos, para quem não conhece, né, a realidade do parque, da própria prefeitura, da Secretaria do Verde, das dificuldades, parece que ninguém olha para o parque, não é verdade, né? Então, assim, no caso, o Conselho Gestor é um grupo de pessoas voluntárias, né, que dedicam também o tempo que elas conseguem para fiscalizar, controlar o parque e cobrar a Secretaria do Verde. Então, a gente conseguiu há 2 anos trazer de novo a Secretaria de Cultura para atuar no parque. Então, o parque, quando ele é criado, né, depois da luta, do movimento, do envolvimento das pessoas, a gente senta com a Secretaria de Cultura para fazer um desenho participativo do parque. O parque ele é dividido em 3 núcleos, o núcleo Chácara, que é o núcleo mais movimentado, né? Então é o núcleo de esporte que a gente fala, onde tem a pista, onde o pessoal tem um campo de futebol, onde tem a pista de skate, que a gente batalhou para ter essa pista de skate, e aí essa é uma das preocupações com relação à entrada do parque. A pista de skate ela é resultado da consulta que a gente fez nos últimos 20 anos com a população. Então a gente conversava com os adultos, o pessoal, com as pessoas da melhor idade, né, os mais velhos, mas com os jovens, com crianças e adolescentes. Então a gente fez atividade sobre o Parque dos Sonhos, a gente fez roda de conversa, a gente fez dinâmica, isso nos 20 anos, a gente foi acumulando. Quando o parque, então, em 14, é decretado, é feito o decreto de utilidade pública, o DUP, né, a gente de 14 até 16 senta com a Secretaria do Verde, com a Secretaria de Cultura, e vai desenhando o parque. Então, o parque, ele ficou abandonado de 2017 até agora há pouco, né, até... o Dória, quando ele entra, ele quer concessionar o parque, então nesse momento que ele entra, né, ele era o prefeito, ele tinha apresentado isso no seu programa de governo, então a gente foi conversar, a gente foi estudar para ver o quanto uma concessão seria benéfica para o parque ou não, e a gente, né, provou na justiça que não seria, né, a gente foi ler a minuta da concessão, que tinha mais de 1000 páginas, linguagem jurídica, a gente no movimento se dividiu, né, em pessoas voluntárias para ler o documento, e a gente foi identificando tudo que era ruim para o parque, né, então uma das coisas, aquela área de baixo das baias, né, das cocheiras, a gente brigou para ali ser uma área de cultura, um polo cultural, então a Secretaria de Cultura agora está retomando isso muito devagar, a gente já está tendo quase todo sábado uma atividade cultural lá, quando não tem a gente que organiza, né, o movimento, os voluntários que propõem, mas aquela área toda ser uma área de cultura, então área de cinema, de inovação, então tá pensado para lá. Então em 2016 para 2017 tinha recurso, né, a prefeitura tinha deixado o recurso para continuar a implantação do parque e a ativação das atividades culturais, mas como a nova prefeitura queria concessionar, todo o recurso foi retirado. Então a gente vai estudar, vai discutir, e aí a gente vê que a área das baias seria uma das áreas afetadas, né? A proposta seria derrubar as baias, fazer um grande pátio para feira de exposição. Exposição do quê? De produto, de comércio, né? E a baia, né, de 2 andares, que agora tem o MEMIA, né, que é a Escola Municipal de Iniciação Artística, né, um programa importante também, que existe há 40 anos na prefeitura, né, começou lá no governo da Luiza Erundina, e ele vem sendo incrementado. Então, um programa importante, ele está lá agora, mas se a gente não tivesse brigado, a gente não teria nada, né?
Então, nessa baia de 2 andares, eles queriam transformar em hotel. E a pergunta da gente é, para uma região que está entre o Jaqueline, Monte Quêmel, Ferreira, perto do Tabuão, uma área tão carente, né, de programa, de política pública, de atividade cultural, de atividade de lazer, né, transformar aquilo num hotel e atender a quem, né? Então a gente questionou que a área que era para ser destinada como polo de cultura, né, em nenhum momento estava sendo mencionada na concessão como polo de cultura, então a empresa privada que entrasse não precisaria desenvolver atividade cultural, podia só desenvolver atividade comercial, e a gente foi levantando tudo isso. Então, na justiça, a gente conseguiu provar que aquela minuta de concessão seria prejudicial para o parque. Então, estou dando um exemplo, né, do quanto o parque, nos últimos anos, ele foi sofrendo ataques, né? Então, aí a partir do momento que a gente na justiça provou que aquilo que estava querendo ser feito para o parque era ruim para o parque, o Dória começa a perseguir o parque, ele tira todos os recursos do parque e deixa o parque abandonado. E aí a gente vem dialogando com a prefeitura, então há 2 anos a gente consegue recurso para melhorar o parque, só que a empresa contratada para melhorar o parque arrebentou com o parque, né? Então estou te colocando isso porque essa é um pouco a história. Recentemente, né, então a gente acabou de viver, né, uma montanha-russa de emoções também, indo conversar com o vereador, com né, o próprio prefeito. O prefeito mandou, o Ricardo Nunes esteve no parque e mandou uma comissão dele para conversar com a gente, né, isso no aniversário do parque do ano passado, para você ter uma ideia. E então, depois de tudo isso, né, tantas coisas, né, a gente voluntário, tem que sair do trabalho, às vezes eu tenho que faltar no trabalho para ir até a subprefeitura, até a prefeitura, até a Secretaria do Verde. Então, depois de todo esse esforço, a gente conseguiu tirar essa empresa, e agora vem a novidade de uma estação, de uma saída do metrô dentro do parque, né? O que está previsto é uma saída bem na entrada do parque, e eles dizem próximo à pista de skate. A gente foi estudar e a gente viu que esse próximo à pista de skate vai comer a pista de skate. Porque para você poder fazer a intervenção, e uma obra de metrô demora alguns anos, né, ela não sai do dia para a noite, você precisa trazer maquinário, você precisa trazer os funcionários, os trabalhadores, tem a perfuração né, subterrânea, então a gente, né, estudando e conversando com o especialista, a gente vai perder a entrada do parque, a frente do parque e a pista de skate. Então, acho que o primeiro registro que a gente precisa fazer, Débora, é todo mundo quer o metrô. Eu quero o metrô, a vizinhança quer o metrô, né? Acho que todo mundo que compreende a importância do transporte público, que compreende a alternativa ao carro, que compreende que a única solução, uma das únicas soluções, né? Uma das únicas não, mas uma das soluções para o transporte, para a mobilidade, que impacte menos a cidade, que produza menos poluição, que favoreça, inclusive, a mitigação dos efeitos da emergência climática, vai defender transporte público, vai defender alternativa de mobilidade, então também ciclovia, ciclofaixa, e vai defender o metrô. Então a gente defende o metrô, a gente quer o metrô. O que a gente está questionando é por que uma saída do metrô dentro do parque. Então eles estão pensando, né, o metrô na calçada sentido São Paulo, né, na calçada da Francisco Morato, um quarteirão em frente ao parque. Estão pensando mais de um quarteirão, posso até falar disso, então esse é um problema com os moradores, a pessoa está muito assustado, muito preocupado, né, porque a galera está sendo desapropriada, enfim. Então, um quarteirão em frente ao parque, então já seria uma saída importante, a estação que eles querem tanto em frente ao parque, porque isso traz um ativo de marketing, de imagem, ok que seja, né, mas dentro do parque você tem um impacto ambiental, né, que é o parque é uma área importante de captação de água, então a gente tem vários pontos de nascente, de olho d'água dentro do parque, né, tem um lençol freático do parque importante também para a manutenção da área verde, as árvores também se apoiam, dependem desse lençol freático, né, então a área de permeabilidade, árvores que seriam cortadas, independente, né, o pessoal fala, mas não são árvores nativas, mas são árvores que estão consolidadas, né, e elas, a gente já sabe, elas não têm um impacto negativo para o parque, pelo contrário, elas estão já incorporadas à realidade da flora e da fauna, né? Então, árvores, inclusive, com algum tipo de fruto que os animais se alimentam. Então, ali tem um impacto grande, e o impacto maior é a entrada do parque, que vai ficar comprometida enquanto acontecerem as obras, vai ficar comprometida porque a gente vai perder um pedaço do parque,
o parque ele tem um horário de funcionamento, então a saída do metrô, ela não vai ficar o horário que o metrô funciona, né? Então ela teria que ser isolada. Então você teria uma saída desse lado, a saída seria para a calçada e não para dentro do parque, né? Tem gente que fala, não, mas a entrada dentro do parque. E o impacto da pista de skate. Então a pista de skate é uma conquista importante, um equipamento público importante, recebeu recurso público, dinheiro público, ele é um ponto de encontro e de convivência das pessoas, mesmo quem não pratica skate vai estar lá, né, acompanhando as atividades que acontecem. A pista de skate tem promovido, inclusive, atividades que remuneram o parque, que remuneram a prefeitura, porque hoje a gente tem um expediente, né, do preço público. Uma empresa, alguém que quer fazer uma atividade numa área pública tem que pagar a prefeitura para usar aquele espaço e dar uma contrapartida também, que é a possibilidade de atividade pública mesmo com atividade privada. Então, a pista de skate vai para o parque? Paga para a prefeitura, mas vai para o parque integralmente? Então, às vezes não, né? Então, esse é um outro problema, essa é uma outra discussão que a gente faz na cidade. Sim. O preço público, o uso de uma área, de um parque, a gente entende que usou, o recurso tem que ficar para aquela unidade, para aquele parque. Hoje em dia isso não acontece, né? Eventualmente vem, isso vai para o caixa da administração dos parques. Mas não é o melhor, não é o perfeito, mas vai para o caixa da administração dos parques. Então, a pista de skate como equipamento público, inclusive, de uso público, de interesse da comunidade, ela é também algo que gera um recurso para a prefeitura, para a administração dos parques. Então, a gente abriria a mão disso. Então, isso é muito grave, isso é muito sério, né? A gente não pode abrir mão de área verde, pensando de novo na emergência climática, a gente precisa criar área verde. A gente precisa recuperar a área verde, a gente precisa ampliar o espaço das áreas permeáveis e não diminuir, né? E mais que isso, uma área que recebeu investimento público, a gente correndo o risco de perder essa área. Então, o que a gente está discutindo a gente já discutiu com a empresa que está fazendo os estudos do metrô, eles têm alternativas, eles podem ter alternativas para essa segunda saída, que não seja dentro do parque, ou que não seja naquela área. Então, a gente vem apresentando alternativas e o que a gente quer é preservar uma área pública, uma área verde, uma área que é para todo mundo. Então, se a gente não fizer isso, a gente vai perder essa área. E aí a gente coloca em risco o próprio parque, porque a gente também acaba naturalizando, toda vez, então, que o poder público quiser ou tiver uma ideia, um projeto, vai comer um pedaço do parque, vai retirar. Então, justificando uma boa ideia, eu vou lá e como um pedaço do parque. Então, eles têm alternativa e eles precisam garantir essas alternativas. Então, a luta da gente é preservar a área, que venha o metrô, que é um benefício para todo mundo, mas que não impacte o parque. Então, na mesma calçada, a gente tem a proposta de saídas da estação mais nas pontas, à esquerda e à direita, não afetaria aquele pedaço do parque, né? A desapropriação, né, do território lá, ela é uma desapropriação grande. Então, outro questionamento é que as estações de metrô em vários pontos da cidade, às vezes são saídas pequenas. Você pega a Paulista, né, são saídas menores. Então, a própria estação da Vila Sônia não precisaria ser uma estação tão grande, que está mexendo com a vida de um monte de gente, além de tirar os moradores, proprietários de imóvel, vai tirar comerciantes que estão com a sua clientela consolidada, com a sua vida comercial consolidada, e saindo de lá, dificilmente eles vão conseguir se reestruturar. Eu participei de algumas conversas com esses comerciantes, eles estão muito assustados, estão muito temerosos, e muitos deles estão falando, eu saindo daqui eu vou falir, porque eu não tenho como recuperar uma história de 50 anos, de 40 anos de trabalho, né, e eu não vou levar os meus clientes para outro lugar, eu vou ter que criar uma clientela nova, né, e eu não vou ter condição, enfim. Então, o que a gente tem, inclusive, observado dos moradores é uma discussão importante. A estação Chácara do Jockey, ela está sendo pensada nesse lugar porque ela tem um apelo publicitário importante. É uma estação em frente a um parque, né? Mas ela, pensando nas diretrizes do metrô, ela não está equidistante das duas estações, que, né, da do Tabuão, que vai ser feita, e a da Vila Sônia, que já existe. Então, para o critério atendimento da população, não é a melhor alternativa, porque ela precisa estar no meio do caminho entre as outras duas estações. Então, ela está um pouco mais de 1 quilômetro da Vila Sônia
e vai ficar a quase 3 quilômetros da estação Taboão. Então a discussão, inclusive, é que essa estação ela podia ser um pouco mais para frente e numa área, inclusive, de melhor acesso, porque aquela área também que está em frente à Chácara do Jockey, ela está circundada por ruas muito estreitas, né? A gente vai ter uma dificuldade grande para esses moradores que moram no entorno também, com a questão do fluxo de carro, de trânsito, porque o metrô atrai isso, as pessoas que vêm de carro. Então, por exemplo, a gente precisa também deslocar pequenos ônibus, transporte, para deslocar as pessoas que moram para dentro, né, do Monte Kemmel, ou na divisa lá com a Giovanni Gronchi, os outros bairros, para se deslocar para o metrô, porque senão elas vão vir de carro. Elas vão vir de carro e vão parar nas ruas do entorno, e você não tem estrutura para isso. Mais para frente, você tem alternativas, inclusive de bolsão de carro, e mais para frente é o próprio entroncamento da Francisco Morato com a Guilherme Dumont Vilares, né? Então tem uma discussão sobre isso, inclusive, tá? Deixa eu te perguntar uma coisa. Em frente ao parque, tem a rua Osíris Magalhães de Almeida, e lá tem um terreno grande, inclusive cheio de mato, e só tem 2 casas, uma na esquina, a outra ao lado. E é um terreno grande que tem lá. Por que não fazer, pergunta de leigo, tá? Por que não fazer a saída do metrô lá, naquele espaço? Ou lá é que eles estão pretendendo erguer um prédio com vista para o parque? Então, um questionamento que acho que todas as áreas que são afetadas pela minha linha amarela fazem é a grandiosidade das estações e o número de desapropriações. Para quem conhece a estação Vila Sônia, o tamanho dela, né, tudo bem, tem um terminal de ônibus, mas mesmo aquela entrada faraônica é algo, né, desnecessário. Mas além das desapropriações para a estação, eles desapropriaram outros terrenos que, entre aspas, eles diziam que era para o uso da obra. Esses terrenos estão desapropriados, eles continuam vazios, e o que a gente sabe é, sim, a pretensão de transferir esses terrenos para especulação imobiliária. Então, ganhar dinheiro também com os terrenos que foram desapropriados. Então, uma empresa privada, ela usa dessa condição, né, desse poder que ela tem para a obra do metrô desapropriar várias moradias, ela fica com o terreno congelado, e à medida que a especulação vai acontecendo, né, à medida que o preço da terra vai variando, ela vai comercializar o terreno. Então isso é muito grave, porque a gente vai mexer com a vida de um monte de gente em favor de um interesse financeiro, um interesse empresarial, e que vai para além de um interesse público. O interesse público é a estação? Muito que bem. Então vamos investir na estação, mas da forma que a gente traga benefício e o menos impacto possível para a vida das pessoas. Nesse momento a gente está tendo muito impacto para os moradores lá do entorno. Essa área que você está falando, né, ela está prevista para receber intervenção do metrô, mas não para ser estação, é para ser uma das áreas congeladas pelo metrô. O que eles vão fazer com essa área? A gente fica exatamente intuindo que no futuro é liberar para especulação imobiliária. Nesse momento eles desapropriam, eles justificam que precisam da área para acumular material ou, né, as máquinas que eles vão usar, que não é verdade, né, mas eles desapropriam uma grande faixa, né, que está paralela a Francisco Morato, e no futuro eles podem comercializar como já fizeram com outras áreas, como já fazem com outras áreas, né, basta pesquisar que as pessoas também vão chegar a essa conclusão. Então, esse projeto ele precisa ser melhor pensado. Se a estação for realmente for a estação em frente à Chácara do Jockey, ela precisa ter uma dimensão menor. E ela já foi diminuída, tá? A partir do momento que a gente começou a questionar, então isso em primeira mão para você, estou dizendo, eu participei de uma reunião que eles já apresentaram. Esse quarteirão da Osíris, né, com a outra rua que eu não estou lembrando o nome agora, que é que faz a volta, que é que faz a volta para entrar no Isso, era um quarteirão inteiro, eles iam desapropriar as lojas da frente e todas as moradias da parte do fundo. Já não vão mais. Já diminuíram a desapropriação na sua metade, né? Então, isso já é resultado de uma provocação que a gente vem fazendo aqui no bairro, cobrando, então, um impacto menor. Então, já conseguimos, Débora, né? Então, essa preocupação, abaixo-assinado, a gente mandou ofício, né, para a CETESB, a gente mandou ofício para a Secretaria de Parcerias, que é do Rafael Benini, né? Então, isso já provocou, sim, um resultado. Então, a gente já pode dizer que a nossa preocupação, o nosso olhar, já
trouxe um impacto menor para a região, só que o impacto ainda é grande. O impacto ainda é grande para essas desapropriações, que precisam ser melhor consideradas. De novo, a estação de metrô não precisa ser um evento gigantesco, ela pode ser um espaço menor, só que a gente sabe que a linha amarela precisa de grandes espaços para explorar comercialmente, colocar telão de LED, colocar um monte de lojinha, né? Então isso a gente está questionando e a gente vai seguir questionando. E dentro do parque, o impacto, de novo, da área verde, o impacto da área pública, o impacto sobre a pista de skate. Isso é muito grave. Então a gente está brigando também para que esse impacto não exista e para que a segunda saída, porque aí a gente está discutindo a segunda saída do metrô, que a segunda saída do metrô não seja no parque ou não seja nessa área. Então que seja fora do parque, na mesma calçada, as pessoas continuariam próximas do parque, se essa é a justificativa, ou próxima da entrada principal, né? Ou nas pontas do parque, onde o impacto pode ser menor, e não necessariamente em frente à estação que eles querem colocar, onde o impacto para o parque vai ser muito grande. Inclusive na fauna e na flora, né? Sim, né? Então, assim, a gente tem falado muito de fauna e flora, mas a gente fica triste ainda pela insensibilidade das pessoas. As pessoas fazem piada disso. Ainda tem gente que faz piada disso. Então, em plena emergência climática, né, em plena discussão de preservação dessas espécies animais, né, os animais do parque, eles são importantes também para a biodiversidade, para a polinização, as árvores, né, independente se elas são nativas ou não, e não são árvores que impactam negativo ao parque, elas estão cumprindo já uma função para a sobrevivência desses animais. Então, assim, quando a gente vai falar desse assunto, ouvir alguém fazer piada, brincadeira, como se isso fosse menos importante, dá a dimensão de como ainda a sociedade está encarando esse assunto e o quanto a gente está em risco, né? Então, pensando nisso e no compromisso que a gente tem com a própria comunidade, a gente vai seguir chamando atenção. E volto a dizer, a gente chamou atenção e a gente já conseguiu diminuir o impacto das desapropriações. Elas seriam maiores e hoje elas já diminuíram. Certo. Vamos falar, então, agora, convidar as pessoas para a reunião do dia 18, né? 18 de dia julho. 18... E nós precisamos do máximo de pessoas. A gente está com o tempo já acabando. Fala um pouco disso daí, do que nós precisamos, o que vai ser essa reunião, onde... A gente também, né, o Conselho Gestor do Parque, a gente cobrando informação, querendo informação, a gente cobrou essa reunião, esse encontro. Acho que o único óbvio que eu tenho que fazer é que a reunião não vai ser dentro do parque, então isso tem um caráter de desmobilização, né, então cria uma dificuldade também para aquele entorno que vai ser impactado, tá na reunião do parque, né, então eles transferiram a reunião para o Pedro Fonseca, que é uma escola estadual no Monte Quêmio também, né, só que é isso, a primeira observação, colocaram a reunião longe do parque, longe da área que vai ser desapropriada, sendo que a gente tinha uma alternativa que é a mais coerente de fazer dentro do parque, que é perto da área que vai ser desapropriada, o próprio parque, mas enfim, essa é uma discussão que a gente está seguindo fazer. Então a reunião vai ser dia 18 de julho, no Pedro Fonseca, não lembro o nome da rua agora, mas a gente acha fácil, dando uma pesquisa no Google, as pessoas acham fácil, às 18 horas. Então é importante acompanhar essa reunião para ver o que o metrô está apresentando e principalmente para ouvir as pessoas e aquilo que a gente já acumulou de certeza e de informação, os impactos para a região. Queremos o metrô, mas com o compromisso do metrô de produzir o menos impacto possível. E a gente sabe que as obras do metrô, elas produzem para o entorno rachadura nos imóveis, impactos também para a construção, para a vida das pessoas. Então tudo isso precisa ser também dimensionado, porque um benefício não pode trazer, nem que seja num período de 1, 2 anos, 3 anos, 4 anos, malefícios e prejuízo para as pessoas. Então o poder público tem um compromisso de fazer essas intervenções da melhor forma possível, e a gente, como sociedade civil, a gente tem o direito e a obrigação de cobrar. Esse é o nosso papel, e é isso que a gente vai fazer, e volto a dizer, esse papel que a gente já está cumprindo, a gente já conseguiu convencer o metrô em diminuir o impacto no bairro, o impacto para os moradores. A gente já resolveu um problema que muita gente teria desnecessariamente, mas a gente continua com problemas e preocupações que a gente precisa resolver. Então, dia 18 de julho, lá no Pedro Fonseca,
né? Acho que fica aí o convite para a gente seguir pensando, discutindo esse assunto que é tão importante, mas que precisa também produzir o menos de impacto possível, e vamos preservar o parque, que é uma área verde, uma área importante, uma das poucas áreas que a gente tem preservada na cidade. Também é nossa obrigação cuidar dessa área. Exato, o professor Pedro Fonseca fica na rua Rubens Grisolia, número 65, Jardim Monte Carmel, tá? Ah, tá, já, obrigado. Ô, Francisco, muitíssimo obrigada por estas informações importantíssimas para a nossa região, e sempre que você quiser, sempre que você precisar, o canal das Aves da Sociedade Amigos da Vila Sônia está à disposição, porque é para isso que nós estamos reabrindo a Sociedade Amigos da Vila Sônia. Não é só para fazer eventos, tá? É para lutar pela nossa região também. Te agradeço, Débora. Primeiro, não só a gratidão, mas meu desejo de sucesso, né? Te acompanho aí nesses últimos anos, né? Nem sempre do jeito que a gente gostaria, né? Porque também a gente vai se envolvendo com um monte de coisa, mas a gente respeita muito o papel que você tem cumprido e cada vez vai cumprir mais. Então, acho que a associação sendo retomada e você com esse papel, né, de embaixadora também da Vila Sônia, embaixadora da associação, a gente tem certeza que a prestação de serviço para a comunidade, ela vai crescer em qualidade. Então, obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade, e parabéns pela tua disposição, pelo teu compromisso com a nossa região. Obrigado, viu? E parabéns para vocês também, né, para toda a equipe que luta por isso há muitos anos, já que eu tenho, na verdade, eu tenho também acompanhado, mas eu não tenho acompanhado tão de perto, né? Então, muito obrigada, um excelente dia para você, e vamos nos falando, né, tá bom? A gente fala, estou à disposição. Obrigado, abraço. De nada.